Coloquei aqui para gravar, já está gravando. Entrando Novamente, acredito que a Sonhão e a Tainá também entrou. novamente, viu, César? Quero te agradecer, viu? Aqui é Pela isso, estamos parceria aí de para sempre, ajudar. tá? Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Tainá. Rapaz. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Rubens. Como é que tá, companheiro? Tudo bom? Oi, Afonso, tudo bem com você? Como é que estão todos aí? Tudo bom? Tudo Chaco, bom. Estamos... Rafael, O Hélio, Paulo, tá todo galera aí. mundo aqui. A galera tá chegando. Tá chegando. Sam, é Sam? Sam? Oi. Isso, dê um alô aí. Oi. Era legal se depois a gente começar por uma... Poderíamos começar com uma rodada de apresentação, né? Se apresentando enquanto esquenta, não podemos? O que você acha, Léo? O que você acha, Chacra? Fica à tua disposição, você que manda. Você que quem me manda, dera. exatamente. Quem me dera. Quem me dera. Vamos lá, então. César, fala um pouco aí de você. Vamos lá, vou começar pela ordem que está aqui mesmo de entrada. Tudo bem. Bom, eu sou César Moraes, sou diretor e fotógrafo, né? Tenho uma produtora chamada Visionária Filmes, né? Atuamos aqui, principalmente na região do Pará, né? Documentários e ficção. Também sou instrutor de audiovisual e estou num processo agora de migração para produção executiva. Tenho um núcleo criativo dos editais o último núcleo criativo que aconteceu aqui para o Norte, e rolou para a minha produtora, e a gente está desenvolvendo agora, por 2 anos, 6 projetos audiovisuais de documentários, tanto de longa-metragem quanto séries. Doc. É isso. Ok. Vamos lá. Paulo, fala um pouquinho de ti aí, Paulo. Sim, boa tarde primeiro para todos. Eu sou Paulo Mendes, sou produtor, sócio proprietário da Manda Job Produções. Trabalho também com produção de ficção e documentários, longas. Já temos a experiência já de ter produzido 2 novelas para a Globo aqui no Norte, minissérie, alguns programas de entretenimento com prestador para a Rede Globo, e especializamos na produção e infra de produção aqui na região norte, né? Com atuação aqui em Manaus, basicamente. Como é que eu ligo a câmera aqui? Oi? Sam, te apresenta aí, Sam. Oi? Sam, te apresenta, meu filho. O áudio estava meio ruim, não estava ouvindo. Bom, eu sou o seu Marcelo, sou Bragança. Bom, praticamente eu estou começando, faz uns 10 anos que eu... Estão ouvindo? Conseguem me ouvir? O áudio está ruim. Eu estou ouvindo... Alguma interferência aí. Júnior, fecha o teu microfone aí, Júnior. Acho que agora... Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, eu trabalho junto com a minha esposa e uma produtora que é MEI, por enquanto, Sapucaia Filmes, e trabalho basicamente dentro da pasta de fotografia e agora roteiro, tendo alguns trabalhos de documentário aqui em Bragança. Ok. Obrigado, Sam. Adalberto, te apresenta aí, querido.
Adalberto? Você está ouvindo, Adalberto? Bem, então vamos passar para a próxima O pessoa. Júnior está com problema Oi. de conexão. Cadê? Oi, Júnior. Agora Júnior, está aí? Acho que ele caiu. Bem, então vamos passar a Sônia. Você está aí? Oiê, Oi, Sônia. Pode se apresentar, por favor? você tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi, eu sou a Sônia Pena, sou maquiadora, trabalho já. Tem alguma coisa falando em inglês aqui. Enfim, já trabalho há um tempo com cinema, publicidade, televisão, e estou aí nessa agonia para voltar a trabalhar imediatamente, como todos, né? Yeah. Oi. Estamos te ouvindo. Obrigado, Sônia. Obrigado pela presença, Sônia. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Rubens, te apresenta aí, companheiro. Olá, desculpa aí não estar podendo mostrar aqui a imagem, estou aqui no local, que não é o local que eu sempre fico, mas eu queria estar junto aí. Eu sou de Belém, sou paraense, sou de Belém, comecei a fazer cinema em Belém, comecei a fazer cinema no Pará. Então, assim, para mim é sempre uma alegria, uma satisfação estar junto aí, vendo a mobilização, vendo a movimentação. Estou representante do STIC na Bahia, mas sou paraense, então, assim, conheço bem de perto a realidade da produção aí do norte do país, conheço o que a gente enfrenta, as dificuldades que nós temos, as questões regionais aí de distância, etc. Mas também sei do grande potencial que essa terra tem de produção mesmo aí de valores, né, de profissionais como a Sônia, como o Galindo, como o Júnior, como tantos outros que estão aí, né? Conheço essas pessoas de perto, já trabalhei junto com quase todos aí, né? E estou aqui para contribuir, estou aqui para ouvir, e sempre muito perto, assim, sempre poder, como paraense e como produtor que começou a trabalhar em Belém também, o que precisarem, estamos juntos. Valeu. Obrigado, Rubens. Obrigado. Tainá? Tainá? Opa, tô aqui, querido. Boa tarde a todos. Eu vou me manter um pouco sem vídeo, porque minha conexão não está muito boa. E eu acredito que se eu botar o vídeo, algo pode falhar. Sou Tainá Jorge, som. Alô? Agora entrou o Júnior. Tainá? Renato, o microfone está fechado, não está saindo áudio nenhum para a gente, tá? Oi, amores. Não, então, eu faço produção, trabalho com produção há 18 anos, 10 anos no audiovisual. Já assumi diversas funções, departamentos dentro da produção. E estamos juntos, vamos lá. Vamos pensar como volta. Tem muito áudio aberto, gente. Desculpa, mas aí vai ficar muito confuso, eu vou ter que ser a chata. Vamos para aquele manual da etiqueta do microfone no mudo enquanto o coleguinha está falando. Etiqueta do online aí. Ok, obrigado, Tainá. Júnior, já pode falar? Júnior? Júnior? Bem, já que o Júnior ainda não conseguiu falar, queria sugerir para a gente começar, né, Léo? Acho que ele vai botar o microfone agora. Hein? É? Júnior, fala aí. Alô? Oi, Júnior. Alô? Oi. Me ouvem?
Estão me escutando? Estamos te escutando. Não, estão me escutando, né? Sim. Então, pronto. Quer te apresentar, Júnior? Eu sou Adalberto Júnior, né? Sou paraense, sou diretor de fotografia, sou editor, né? Sou colorista. Atualmente estou morando no Rio, né? Mas já tenho uma longa história junto com o Afonso, junto com o Rubens Shinkay, dentro da área de produção de audiovisual, em Belém. Obrigado, Júnior. Então, eu sugiro que o Ed, né? Vamos começar pelo Ed, pode ser? Ed, gostaria de saber, entender um pouquinho o que é o SINCAV, como é que é a bandeira de vocês, quais são as lutas, entendeu? Entender a importância do SINCAV. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o SINCAV? Claro, claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter organizado aí. Antes de tudo, é sempre importante essa conversa, esse debate aberto aí entre todos nós, né, do país todo. E o CICAV, ele na verdade, ele está desde 1945 atuando aí na defesa dos interesses da indústria audiovisual, né? A gente, lá atrás, começou como uma associação de produtores e tal, e foi evoluindo para um sindicato e tal, até chegar a ser o que é o CICAV hoje. Estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo direito? Tá. A gente trabalha muito com obviamente, a defesa de interesses do setor como um todo. O SICAV é o sindicato interestadual, então ele trabalha a nível nacional, né, não só no Rio de Janeiro. Obviamente tem uma forte ligação com o Rio de Janeiro, que não só nasceu no Rio, mas historicamente tem muita atuação no Estado, né? Mas certamente desde que eu entrei, um pouco antes, mas certamente desde que eu entrei, eu tenho feito um movimento de nacionalização de fato, né, do sindicato. Então, hoje a gente fala muito com o Pará, a gente fala com o Maranhão, a gente fala com a Bahia, que o Shinkay está aí, enfim, estamos evoluindo nessa presença do SICAV na Bahia. E também Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. São os territórios que a gente está conversando hoje para formalizar eu não gosto de falar delegacia, mas é o termo, uma delegacia do SICAV nesses estados. Então, a gente tem uma atuação nacional de defesa dos interesses da indústria como um todo. Os associados são, obviamente, produtoras independentes, né? São todas empresas, né? A gente não tem pessoa física associada, são todas empresas, produtoras independentes, mas também empresas de infraestrutura, sejam elas de pós-produção, de dublagem, de locação de equipamentos, por exemplo, estúdios, além de programadoras. A gente tinha até pouco tempo a Globosat, né, como associada, por exemplo. Hoje a Globo virou uma coisa só, né? Então foi todo mundo para os radialistas, né, para a radiodifusão. Foi a decisão da empresa. Mas a gente ainda tem, por exemplo, o Telecine é nosso associado, o Canal Brasil é nosso associado e por aí vai. Com isso, a gente tem uma visão holística do mercado como um todo, não só sob o ponto de vista dos interesses econômicos, mas dos interesses dos técnicos, né? Toda a questão trabalhista, toda a questão de relação de trabalho, né? Não só trabalhista no sentido de CLT, de Lei 6533, de contratação de carteira assinada, mas também de outras formas de contratação. A gente vem discutindo isso há muito tempo e se preocupa com isso. Então, o nosso trabalho junto ao STIC
é um trabalho de muito tempo, né? Desenvolvido há muito tempo. Já quando eu cheguei, já tinha uma boa relação entre o STIC e o SICAV, e eu só foi aumentar essa boa relação num trabalho constante de discussão sobre o cenário, né? Sobre o que a gente tem hoje na indústria do audiovisual. Seja na discussão da convenção coletiva, seja na discussão de outras formas de contratação. Isso inclui seminários, capacitações, etc., sobre relações de trabalho, sobre saúde e segurança no trabalho, as NRs, por exemplo, né? NR10, NR35, enfim, tudo isso a gente a gente vai ter agora um workshop com o Dr. Pedro Capanema sobre o impacto da pandemia nas relações de trabalho, que é uma realização do CICAB e do STIC, né? E para esclarecer um pouco mais, quando a gente veio trazer, falando já do protocolo, quando a gente veio trazer a discussão do protocolo para fora, né? Enfim, grande parte das perguntas foram sobre relações de trabalho e não sobre o protocolo em si, né? Então, a gente entendeu que tinha uma necessidade muito grande de se colocar informações corretas, informações consistentes, e que considere toda a variedade do mundo audiovisual, né? Não só das várias formas de se trabalhar, mas também de uma infinidade de possibilidades de profissionais que a gente tem, né? De todos os tipos de qualificação, de todo o país e com todas as necessidades e objetivos, né? Então, acho que eu encerro aqui a primeira parte da minha apresentação. Eu sou produtor, desculpa, não me apresentei. Eu sou Leonardo Ed, eu sou produtor da Urca Filmes. A gente trabalhou bastante no Pará já. E a Urca vai fazer 20 anos já. Estou na diretoria, na vice-presidência e depois presidente do SICAB desde 2015. E a minha missão sempre foi o desenvolvimento da nossa indústria, considerando todos esses, vamos dizer assim, todos esses agentes, né, envolvidos aqui, desde o desenvolvimento até a ponta final. E fico à disposição aí para o nosso debate. Obrigado, querido. Muito obrigado. Chakra, poder falar um pouco agora? Claro, é um prazer. Começando assim, de agradecer e dizer que está muito bacana esse esforço teu, Galindo, e vejo que cada vez mais ele se amplia. Rostos que eu já conheço, profissionais que eu já conheço, como você, Sônia, Germana, e outros que eu estou conhecendo agora, mais recente. Nem se fala do Júnior e do Shinkai, que já trabalham muito por esse Brasil aí, mas eu acho e considero, eu acho nada, tenho certeza que esse encontro, nesse momento, ele já é um segundo estágio, já é um segundo passo, porque na medida que o STIC esteja se consolidando na região norte, através dessa representação no Pará, ele sempre fica capenga de não ter uma interlocução com a classe produtora de uma maneira organizada e oficial. Como o Léo falou, e eu só reafirmo e reforço, para nós é fundamental esse diálogo e, por que não dizer, essa parceria no sentido das entidades trabalharem juntas na afirmação de uma indústria audiovisual no nosso país. Tirando questões específicas na convenção coletiva, onde fazemos a nossa quedinha de braço tradicional, de piso, de jornada de trabalho e tudo mais, a gente tem essa maturidade, tanto do STIC quanto do SICAV, de ver que durante o ano todo nós temos batalhas comuns, desde injeção de importação de equipamento até o protocolo de Covid, e nos posicionarmos juntos diante da sociedade, mostrando essa coesão
e como a gente entende ela no sentido de reforçar e consolidar uma indústria de ponta como é audiovisual no nosso país. Então, é muito importante que, como, na minha expectativa, como desdobramento desse encontro, que a classe produtora do Pará se sensibilize no sentido ou de se organizarem numa organização própria, ou até mesmo uma representação, que delegacia é um nome esquisito mesmo, mas uma representação do SICAV na região. A representação é muito melhor. Uma representação do SICAV na região. Por quê? Na medida que nós estabelecemos convenções coletivas, STIC, SICAV, aqui no Rio de Janeiro, a gente tira o índice de reajuste, o índice que é o piso, que prevalece para os próximos 12 meses. Esse, vamos dizer, seria o piso nacional. Mas nós precisamos dessa representação regional para discutir uma referência salarial para trabalhos eminentemente regionais, de acordo com a realidade dessa região. Isso só pode ser feito com a representação legalizada das duas partes, para que a gente avance nesse sentido. Então, acho, encerrando essa primeira fase, que essa é a minha expectativa, que o Afonso tem se esforçado bastante de colocar essa proposta aí para a classe produtora paraense e que torço para que isso dê resultados o mais breve possível, para a gente junto avançarmos de maneira organizada nas nossas questões e principalmente no momento como esse, pandemia e pós-pandemia. Precisamos estar unidos e dialogando. Um abraço a todos. Nesse momento, acho que era isso. As pessoas têm uma solicitação de uma participação, mas eu só queria avançar um pouco, pelo menos nesse processo inicial, né, para a gente poder entender um pouco melhor, né, esse esforço que foi a elaboração do protocolo, né, que foi um esforço, né, foi um esforço, está sendo um esforço. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte desse processo aí, junto com a diretoria do STIC, e a gente está tentando fazer uma mobilização aqui, inclusive encaminhamos documentos, né, encaminhamos um ofício para a Secretaria de Cultura do Estado, para a Fundação de Cultura do Estado, para a Funbel, para o prefeito, né, apresentando o protocolo, propondo uma reunião, propondo você ouvir dentro do bojo, né, do protocolo sanitário da cidade, e ressaltando essa questão. E, inclusive, Léo, tomei a liberdade de utilizar no próprio documento, explicando que foi um esforço do SINCAV, do STIC, né, para se retornar esse processo, né, tentando dar um pouquinho desse, que na verdade é um esforço que ele não é isolado, né? Você está falando de um momento que o país todo está vivendo um processo muito complicado. O audiovisual está vivendo um processo muito complicado no país inteiro, né? Questão da Ancine, questão do Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual que parece que explodiu, né? Desapareceu, pulverizou, né? A Cinemateca, quer dizer, tem milhões de questões, né? Nossa memória, nossa história. Então, eu queria aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui, já que vocês também são os pais, digamos assim, né? Vocês reuniram, como é que nasceu, como é que surgiu, como é que foi construído esse protocolo, né? A gente, bom, primeiro, a gente está vivendo essa situação, né, que todos nós aqui não só sabemos, como sentimos, né, todo santo dia. Não é uma situação simples, que começa ainda antes do governo Bolsonaro, né? Infelizmente, eu adoraria poder culpar um governo só pela nossa situação, mas é de antes. A gente tem hoje uma Ancine, enfim, eu não sei nem dizer se é pior, se é melhor, né? Eu sei que não funciona, né? Tanto quanto toda a nossa política pública, né? E aí a gente ainda tem a pandemia, né? A gente já estava tentando se salvar, respirar e tal, e vem essa pandemia na cabeça, quase como uma pá de cal, né, em cima do que estava ali. E toda essa confusão de falta de institucionalidade aí no país, né, que obviamente vem uma pandemia, e a gente vê isso claramente. O governo federal diz uma coisa, os governos estaduais dizem outra, os prefeitos dizem outra, enfim. E ninguém preocupado com a segurança das pessoas, né?
o protocolo surgiu disso, né? Na verdade, surgiu como uma ideia da APRO, né? Que é a Associação do Pessoal de Publicidade, que é quem precisa mais rápido voltar normalmente, né? Que é quem vai gerar as marcas e tal. A APRO chamou as principais entidades para desenvolver um protocolo. Resumindo a história, a gente chegou num ponto ali onde São Paulo resolveu seguir de um jeito e a gente trouxe a base que a gente tinha criado para o Rio de Janeiro. Aqui a gente juntou não só STIC e SICAV, que já estavam discutindo desde o início juntos, mas também trouxemos técnicos de saúde e segurança no trabalho e advogados e um corpo jurídico, ambos da FIRJAN, da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, e o poder público, que foi a prefeitura e o governo do estado, com as secretarias de cultura e as secretarias de saúde ou vigilância sanitária, enfim, para a gente já desenvolver esse protocolo em conjunto e quando ele já saísse pré-aprovado, né? Teria um rito de aprovação, mas ele já saía, obviamente, pré-aprovado. A gente conseguiu algo histórico, né, inédito, que é juntar Estado e Prefeitura, principalmente no Rio de Janeiro, nesse momento, é uma loucura. E a gente foi muito bem sucedido. Além de ter um protocolo que entendemos que é um protocolo de nível nacional, de fato, pela qualidade, né? Não só pela representatividade de SICAV e STIC, mas pela qualidade, é um protocolo de nível internacional também. Ele faz frente a todos os protocolos que estão ali. A gente estudou mais de 20 protocolos de países diferentes, instituições diferentes. O nosso protocolo está no site já do SafeSet, que é um site sobre sets seguros e tal, que tem um trabalho muito grande em cima do Covid, né, de esclarecimentos e tal. E a gente conseguiu chegar num protocolo que seja genérico o suficiente para atender toda e qualquer produção, inclusive de esporte. Eu tive hoje uma ligação com a Turner, que virou Warner Media, né, deles falando sobre esporte. O protocolo abrange esporte? Sim, se for para TV paga, né? Se for sob o nosso guarda-chuva, sim. Então, ele inclusive serve para esporte. Algumas coisas importantes. E aí ele foi aprovado rapidamente, tanto pelo governo do estado como pela prefeitura. Ou seja, ele já saiu no Rio de Janeiro aprovado pelo poder público. E está sendo base para tudo desde então. Em relação ao Brasil como um todo, eu entendo que esse protocolo já vale em todos os territórios de STIC e SICAV. Esse protocolo já é válido como um protocolo do audiovisual, né? Para as empresas, para os técnicos e tudo mais. Porém, a gente entende que precisa de uma ratificação, de uma aprovação do poder público, para ele poder não só ser válido, como ser uma ferramenta inclusive de liberação de autorizações e etc. Como cada estado, cada município tem hoje uma situação diferente, seja do momento da pandemia, seja do político que está ali sentado na cadeira, a gente precisa, com cuidado, ir aprovando e, quiçá, ajustando para cada local, né? A gente, como exemplo, a gente deixou no protocolo um distanciamento de 2 metros. A gente decidiu deixar o distanciamento mais conservador, né? Porque no Rio de Janeiro, e é o do Rio de Janeiro, que é de 2 metros. Só que em todos os itens que falam sobre o distanciamento, a gente coloca, por favor, checar a regulação local, a legislação local. Porque mesmo a gente colocando 2 metros, se a regulação local for de 1,5 metro ou de 1,80 m, vale a regulação local, tá? Uma outra coisa que o protocolo traz a gente não quer, com o protocolo, forçar o retorno às filmagens. Isso é muito importante que se diga. A gente quer filmar, a gente precisa, todos nós aqui, seja técnicos, empresários, enfim, todos os tipos de profissionais, todo mundo precisa voltar a trabalhar. Porque
a imensa maioria ganha pelo que trabalha, né? Não está ganhando em casa, enfim, recebendo dinheiro em casa. Então, nem eu como empresário, enfim, eu estou nesse mesmo barco. Mas, por outro lado, a gente não quer forçar nenhum retorno, porque já sabemos de um ou outro caso de produções que voltaram, independente de protocolo, independente de poder público e tal, e já deu grandes problemas. Produção aí com 20 pessoas em estado grave com Covid, né? Então, a gente precisa ter muito respeito pela vida humana. Eu sei que eu não preciso falar aqui, mas é sempre bom registrar, antes de tudo. Inclusive na questão econômica, né? A vida humana que precisa se alimentar, que precisa receber algum recurso e tudo mais. Então, a gente tem um protocolo que não quer forçar o retorno, genérico o suficiente para caber para todo mundo, mas também com questões específicas que dão o tom para alguns departamentos, né? A gente fala alguma coisa de maquiagem, a gente não tem um protocolo inteiro sobre maquiagem. A gente fala alguma coisa de figurino, não tem um protocolo inteiro sobre figurino. A gente fala alguma coisa de transporte, de produção, de tudo, porque, de novo, senão a gente ia ter um protocolo de 500 páginas, se comprometendo a ter incluído absolutamente tudo e teria ainda um monte de coisa que não estaria ali. Porque, por fim, para fechar também essa resposta, eu sempre roubo muito tempo do Chakra, eu falo pra caramba, o protocolo ele também é vivo, né? Ele também assim como tudo que se entende hoje sobre Covid, né? O protocolo também precisa ser maleável, não no que está escrito lá, mas no que pode ser incluído ou pode se desenvolver, né? Então, às vezes, vocês vão ver algumas coisas ali. Poxa, por que não obriga a fazer teste rápido na entrada do set? Como um exemplo. Como de São Paulo, se eu não me engano, saiu com isso. Se eu obrigar a fazer teste rápido na entrada do set, eu estou afirmando que esse é um procedimento que reduz o risco no set de filmagem. Mas é uma mentira isso. Não reduz. Que o teste rápido tem 60% de possibilidade de falso positivo. E para você fazer um teste na boca do set, ou seja, no dia, eu cheguei lá meia hora antes, vou fazer um testezinho rápido. Você tem que saber quem é aquela pessoa já tem que ter sido testada antes, já tem que saber que tem quase 100% de chance de não estar com Covid, e mesmo assim você faz um teste rápido, porque o teste PCR vai demorar pelo menos 8 horas para sair um resultado, por exemplo, que se for o mais rápido de todos. Enfim, eu acho que era isso. Passo aí para o Chakra. Desculpa, Chakra. Não, nosso papo é tão ensaiado que a gente já fez vários desses, mas eu só ratifico. É aquela questão. O protocolo não é uma lei. O protocolo foi uma necessidade que o setor, num todo, fez entender que precisaria ser elaborado e oferecer ao poder público. A última palavra é do poder público. São parâmetros que a gente ofereceu. Mas a questão a gente também não tem poder de polícia e não pode impedir ninguém de trabalhar. O protocolo ele é abrangente. Essas questões mesmo que eu concordo com o Léo, do teste, tanto que a gente tem um questionário, a gente vai apostar na veracidade das respostas, e também tem a questão inclusive, São Paulo tem discutido isso, mas não chegaram a uma conclusão, de conseguir PCR a preço mais baixo e colocar para a equipe. Isso tudo a gente também está atento e pode evoluir nesse sentido. Mas, concretamente, ninguém vai apresentar um sintoma no set que já não tenha sido contaminado há pelo menos 4 dias. E o que se espera é que a gente tenha toda essa estrutura de segurança, inclusive surgindo atores novos, que a gente quer fazer constar no set um profissional de saúde que tire a temperatura, que se responsabilize por isso, na chegada e na saída do set, os EPIs que devem ser oferecidos pelo contratante e não trazidos pelo contratado,
isso não pode ser, o contratado não pode trazer os EPIs, eles têm que receber do contratante. E também aquilo que eu falo, por exemplo, hoje está começando um trabalho grande aqui no Rio, que você deve saber, da O2, né, Léo? Estão lá no Polo de Cinema e Vídeo. Sim. É um trabalho de 3 diárias, um comercial de 3 diárias que ia ser feito no Rio Grande do Sul. E como lá a situação está muito mais difícil, veio para o Rio. Inclusive, como nós temos um protocolo e já está ratificado pelo Poder Público, tem despertado o interesse de produtoras de outros estados. Por exemplo, a semana que vem começa um trabalho grande, um documentário na Fiocruz, de uma produtora de Santa Catarina, em que a equipe vai ficar confinada no hotel 14 dias. Quer dizer, então, trabalhos que a gente está acompanhando, que a gente está atendendo, não só o STIC como o SICAV, mas, uma vez oferecendo as condições de segurança adequadas, o técnico aceitando trabalhar. Acho que o STIC e o SICAV só pode observar, que a gente espera que não aconteça nada de errado, tanto que no protocolo pede que nos comuniquem se verem alguma coisa que não esteja prevista no protocolo. O nosso interesse é dar esses parâmetros de segurança. Pela lógica, não era para ninguém filmar agora, porque no Brasil a gente fala se chega no pico, não chega no pico, mas a curva ainda não achatou. É um risco filmar, a gente tem consciência disso, mas como o Léo falou, determinados segmentos, como o cinema publicitário, que é a ponta de um processo mercadológico de escoamento dos produtos e venda, eles são pressionados pelas agências e pelos clientes a trabalharem, a produzirem, né? E eu acho que nesse período aí, tanto aqui quanto fora do Brasil, poucas produções de conteúdo devem ocorrer. É mais cinema publicitário, ou na fase remota ou na fase restrita. A fase 3, que seria mesmo sem vacina, mas já com achatamento grande da curva, a gente nem tem como começar a construir essa fase, né? Então, é o que a gente tem no momento, é o que a gente está trabalhando. Eu sei que o Afonso está se esforçando aí, já está dialogando com o poder público, que vocês emprestem apoio a ele para que isso se ratifique, para legalizar, porque parece que teve até uma produtora de São Paulo que estava interessada em fazer um institucional para o governo em Marajó, não sei se isso evoluiu, mas é importante que tenha um parâmetro aí da região e, como o Léo falou, se possível, até com uma adaptação regional. É isso aí, Afonso. Obrigado. Tainá, você está inscrita, né? Você gostaria de falar. Pode falar, querida. Bem, boa noite já, né? Léo e Chakra. Acho que uma das coisas que eu queria conversar, o Chakra acabou de, na primeira fala dele, comentou sobre, que eu acho que é entender a parte que cabe a cada um no seu latifúndio, né? Então, a gente precisa dessa representação, dessa talvez delegacia, sei lá, qual seria a nomenclatura, mas uma representação do SICAV aqui, né? Eu acho que isso, eu como técnica, sinto muita falta desse diálogo na região entre produtoras independentes e os próprios técnicos, né? Porque a gente está ainda apenas num diálogo que é embrionário entre técnicos. Então, a gente precisa também agora de ações junto com as produtoras independentes, né? Eu queria entender, na verdade, como vocês, representantes nacionais dessas siglas, se pretendem, né? Se tem algum tipo de alguma sugestão de como colaborar com a aplicabilidade desse protocolo aqui na Amazônia, não só pelas produtoras daqui, como para essas produtoras que vêm de fora, né? Como essa questão desse episódio que o Chakra falou, né? Como a gente garante
que essa coisa toda vai acontecer? Eu garanto como técnica o meu sim ou o meu não, né? Mas de que forma a gente pode colaborar com essa aplicabilidade? Como é que o Sincab pode colaborar, pode formar diálogo com as produtoras daqui, né? Com as produtoras que vêm para cá, como o próprio STIC pode fazer isso? Eu acho que agora é entender como é que a gente pode funcionar mais de uma forma prática, sabe? Perfeito. É bem essa a minha pergunta. Tainá, obrigado pela pergunta. É uma vontade nossa ter uma representação de fato no Pará. Hoje, quem representa o Pará somos nós, de qualquer forma, né? O território do Pará, o estado do Pará é responsabilidade do SICAV e do STIC, mas como o Chakra bem falou, para a gente realmente conseguir, até por questão, enfim, que seja de custos, né? de tudo isso, de braço para trabalhar isso, a gente precisa criar uma representação local, né? que vai fazer parte. A minha ideia é criar uma diretoria nacional, né? Que hoje a nossa diretoria é muito carioca, né? Obviamente, criar uma diretoria nacional e ter em cada representação, cada estado desse, ter a atuação do SICAV, que traz toda a atuação política, empresarial, de capacitação e tudo mais. Quando eu falo STIC, eu falo quando eu falo SICAV, eu falo pelo STIC também, né? Porque tudo isso a gente faz de forma conjunta, as capacitações, a defesa de interesse e tal. Obviamente, tem uma parte de defesa de interesse que o SICAV faz, que é empresarial, enfim, que às vezes não tem um impacto direto com o STIC, mas, no fim das contas, empresas saudáveis também contratam e contratam de forma saudável os profissionais, né? E conseguem, enfim, gerar mais empregos, mais trabalho. Então, a gente está nesse movimento agora. A ideia é a gente ter algum representante. A gente precisa ter uma empresa que se dispõe a ser nossa representante no Pará, e aí a gente agrega mais algumas empresas para poder criar essa representação e aí ampliar, né? Aí sim a gente começa a discutir questões locais, né? Dentro de um contexto nacional, mas questões locais. Quais são as questões do próprio protocolo? Como é que a gente faz essa aplicação do protocolo? A gente tem feito consultorias para as empresas que querem filmar. Os associados têm acesso direto a mim e ao SICAV para trabalhar essas consultorias. Por exemplo, no caso da Turner, que é uma associada, ela liga direto para mim para entender como é que faz no caso do esporte e tudo mais. A gente trabalha junto com o Film Commission também, seja estabelecendo uma Film Commission eficaz, seja com essa questão do protocolo, trabalhando o protocolo como protocolo oficial das Film Commissions. Sei que tem muita filmagem de fora, na Amazônia, no Pará, em Belém, em todo o Pará, enfim. E a gente pode fazer capacitações específicas, né, para ambientes específicos, porque cada produção ela tem suas especificidades, né? Se é um documentário no meio da Amazônia é uma coisa, se é uma ficção no meio da cidade de Belém é outra, enfim, e tantas outras possibilidades. Então, a gente faz uma capacitação não, é muito mais um workshop, como é que vai chamar isso, sobre o protocolo, as questões básicas do protocolo e como trabalhar nessa pandemia, porque eu sempre gosto de fazer essa observação, é muito fácil não pegar Covid, certo? Na verdade, é muito fácil. É uma questão de aglomeração e uma questão de higiene, limpeza e tal. Então, partindo desse princípio e trazendo uma coisa que o Chakra comentou muito bem, a gente também indica, a produção não é especialista em pandemia, infectologia, nem nada disso. Isso é muito importante. O especialista Estão me ouvindo ainda? O especialista é o especialista. Assim como tem o bombeiro, que é necessário estar no set de filmagem em filmagens específicas, tem a ambulância, tem um paramédico que precisa estar no set de filmagem quase que o tempo inteiro e tal, tem o técnico infectologista, epidemiologista, enfim,
seja lá o que for, que vai criar esse protocolo de acordo com o nosso protocolo e vai executar. Então, na verdade, não tem grandes segredos, né? Não tem. Cada produção precisa ter o seu. Dependendo do figurino, dependendo da maquiagem, dependendo do tamanho, dependendo de onde fica o catering, enfim, seja lá o que for, cada produção tem o seu. Então, a gente está à disposição. O Galindo tem feito essa ponte, tem tentado há um tempo, né, Galindo, fazer uma ponte mais próxima, enfim, para a gente conseguir criar essa representação. Eu acho que agora é hora da gente, de fato, trazer algumas empresas que estejam interessadas e já começar a trabalhar. Que aí também tem acesso à Federação das Indústrias, né, automaticamente. Essa é uma das vantagens de ser um sindicato, né, seja de laboral, seja patronal, que a gente tem prerrogativa de criar esse protocolo, por exemplo. Né? Ninguém mais poderia assinar esse protocolo, se responsabilizar por esse protocolo, senão os sindicatos. Qualquer um pode criar um protocolo, né? Mas esse nosso protocolo ele vira lei, de fato, assim como a convenção coletiva, né? E a gente tem acesso, por exemplo, à Federação das Indústrias, seja do Rio, seja do Pará, se for o caso, do Maranhão, agora, de onde a gente tiver essa representação, a gente automaticamente traz a estrutura, não só a estrutura física, desculpa, mas o jurídico, enfim, defesa de interesse, por aí vai, acesso ao poder público, tudo mais que a federação possa ter. Eu agradeço muito, Léo. Queria aproveitar e fazer uma cutucada aqui, porque eu estou percebendo aqui no chat, a Lorena, inclusive, acabou de comentar. Lorena, acabaste de comentar sobre que seria realmente legal ter essa representação, né? Fala um pouquinho, traz aqui para o ao vivo, que tu estás postando lá no chat. Eu tinha escrito antes que eu queria fazer só um questionamento a que o Paulo estava na frente. Ah, é? Eu não tinha visto, Paulo. Perdão, queridão. Vamos lá. É só uma dúvida quanto aí, como vocês estão fazendo e como aqui a gente vai fazer a questão de fiscalização do respeito ao protocolo. Porque pergunto, eu já estou com conversa com umas 3 produções para virem a Belém, publicidade, e eu passei a eles a informação que o Afonso tem compartilhado com a gente do protocolo que vai ser assumido aqui no Pará para ser respeitado. Inclusive, eu mesmo, enquanto produtor independente, eu comprei já termômetro infravermelho, oxímetro, já comprei também cilindro de oxigênio, para caso a gente ter também algumas coisas que estavam sendo usadas já no combate, para as pessoas que estavam com sintomas, eu comprei para ter em mãos para acompanhar no set. Até exagerei, comprei aparelho de pressão de pulso, esses automáticos. Eu comprei várias coisas para ter uma caixa de produção bem... A caixa de produção aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouco. E a minha preocupação a gente sabe que a gente acaba sofrendo pressão, às vezes, para burlar. Eu não aceito, inclusive, por isso que eu tenho conversado. Eu falei que a gente está respeitando e está sendo fiscalizado para que seja respeitado o protocolo, entendeu? E, inclusive, uma das produções, em função dessa nova situação, eles disseram que, muito provavelmente, eles não venham mais com a equipe para Belém. A gente vai fazer todo o levantamento remoto e eu montaria a equipe aqui em Belém para filmar e mandar o material para eles. Que normalmente eles vêm com a equipe para filmar aqui e voltam. Esse eles já estão querendo fazer assim. E a gente sabe, e a gente precisa também de alguém para onde se direcionar, para fazer uma denúncia, fazer fiscalização, porque a gente sabe também que tem muita gente que está burlando, que está filmando, que está na rua fazendo coisa por conta própria e não está respeitando nenhum parâmetro de segurança. Sabe? Tem muita gente na rua fazendo na marra, e as pessoas, porque como todo mundo sabe, tem que pagar a conta, acabam se submetendo a essa pressão de ter que fazer na marra como os caras querem, entendeu, Afonso? Então, acho que a gente deveria ter alguém e ter esse respaldo de fazer essas denúncias de uma forma principalmente anônima, porque eu sei que os técnicos têm medo de denunciar, porque vão ser boicotados, vão sofrer represálias. Claro. A gente precisa de um local para a gente fazer essas denúncias, saber para onde direcionar e saber quem pode fazer essa fiscalização, sabe? Criar uma comissão para fiscalizar, apesar de a gente ter dificuldade de saber o que está rolando aqui na cidade.
Eu acho que a gente tem, ótima colocação também, a gente tem os contatos dos dois sindicatos que podem ser acessados para ter as denúncias. E, na verdade, a importância de ter uma representação de fato local é que essa denúncia fica mais local, ou seja, é mais direta, é mais rápida, né? E você tem essa ligação com o poder público, que a partir do momento, aqui, por exemplo, a gente recebe as denúncias, mas eu encaminho também para a Rio Filme, que é a representante, Rio Filme Commission, que é a representante da prefeitura para tratar disso, né? Se a gente tem o protocolo aprovado pelo poder público do Pará, ou mesmo de Belém, enfim, da prefeitura, tal, que já é um começo, a gente tem um contato, além dos sindicatos, a gente tem um contato direto, seja com a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, algum órgão específico, que aí é tudo mais direto. Como o Chakra falou, a gente não tem poder de polícia, né? Eu não posso prender o sujeito que não está respeitando. A gente tampouco tem um poder de multar, vai multar em R$10.000 por dia e tal. Mas a gente tem o poder de repassar isso para o poder público e esse nosso protocolo ser lei, assim como é um decreto, né, da prefeitura. Então, se a gente tem o poder público com a gente, vai a denúncia, e a denúncia como pessoas andam sem máscara no Rio de Janeiro, toda hora tem a guarda municipal ali catando um, multando o outro e tal, aí entra nessa mesma questão e, obviamente, a gente trabalha no ambiente mais macro, né? Dependendo da empresa, dependendo do cliente e tal, a gente, como sindicato, se reporta ao cliente. Por exemplo, publicidade tem muito desse problema, porque os clientes maiores têm todo um compliance, tem toda uma liability que não vão deixar isso acontecer. Se estiver acontecendo, a gente repassa a denúncia, né? Se há uma produtora que não está querendo respeitar, que a gente liga para a produtora, mesmo assim não quer respeitar, a gente já tentou todas as possibilidades, a gente faz denúncia, vai escalando essa denúncia, né? A gente espera não precisar chegar a isso, mas esse seria o caminho. Essa seria uma das grandes vantagens de ter uma representação, uma delegacia Sim. do SICAV aqui, né? Exatamente por estabelecer essa relação para além das produtoras, né? Porque por mais que o sindicato de técnicos, na verdade, eu entendo isso, não sei, Chakra, me corrija se eu estiver errado, né? A gente acaba tendo um alcance menor, não é isso? No caso do SINCAV, ele tem um alcance diretamente até mesmo no contratante, por exemplo. Esse caso que você comentou aí, na verdade, já deu um fruto positivo, né, daquilo que aconteceu, né? Eu já fiquei sabendo de uma outra produção que está vindo de São Paulo para cá e que o técnico, na verdade, me confirmou que quando ele foi contactado para fazer a pré-produção e tal, ele pontuou a questão do protocolo e a produção disse que não, nós vamos respeitar todo o protocolo, vamos seguir todas as orientações, entendeu? Mas se a gente não fizesse aquele pequeno comentário, aquela pequena pressão que foi feita, que na verdade você colocou muito sagazmente lá junto com a Sônia, né? Talvez isso não tivesse avançado dessa maneira, né? Então, por isso que é importante estar aqui, a gente está somando, a gente está fortalecendo a gente, né? E ter esse reconhecimento das instâncias públicas, que é o que a gente está buscando aqui, né? Porque a gente vai saber o canal correto de onde procurar, né? Se o prefeito acata e absorve isso como protocolo sanitário da cidade, a gente sabe com que a gente pode procurar para denunciar, para fazer uma fiscalização, para fazer um acompanhamento, não é isso, Chakra? Afonso, aqui, a gente, uma vez que o nosso protocolo foi ratificado pelo poder público, no caso a municipalidade, que tem uma questão muito interessante. Ninguém mora no Brasil, ninguém mora no Pará. As pessoas moram no município. Então, acho que o primeiro passo é a legitimação no município. Então, no caso, a Municipalidade de Belém. Então, uma vez ratificado aqui, tem o telefone 1746, que é um telefone de denúncia, e que a gente tem expectativa que, se a gente recorrer a 1746, assim como aqui a gente tem a Rio Filme, com o Paulo TSPC, e vocês evoluam aí para ter uma representação similar a essas aí da municipalidade a Pará Cine, sei lá, por que não lutar por isso no futuro próximo, entendeu?
Isso tudo são facilitadores. Agora, o mais importante é que esse passo não, ele tem um simbolismo muito grande, porque eu vi assim uma colega falando do Cone, eu sou amigo do Roger Madruga, o Léo é amicíssimo do Roger Madruga, existem API, existem várias associações no Brasil, mas poder legal só tem os sindicatos, que não se esqueça isso. O diálogo, a representação legal da categoria é pelo sindicato patronal e pelo sindicato laboral. A associação vai até certo ponto. Ela não vai além porque ela não é reconhecida, vamos dizer assim, até por o sucedâneo do Ministério do Trabalho, que hoje está na economia. Então, é importante a gente conviver. As associações existem porque elas têm uma razão de existir. O audiovisual é um mosaico enorme, ele é multidiverso, ele é multidisciplinar, mas a representação legal no Brasil está pelas entidades, os órgãos de classe, entendeu? Como nós não temos o STIC, o Sindicine e um pequenininho que tem em Santa Catarina, não temos uma federação, mas nós representamos legalmente a categoria. O patronal já tem hoje o SICAV, o CIAESP, o Santacine Santa Catarina e o de Minas Gerais. Então, já está evoluindo nesse sentido. E o importante nessa construção é que tanto o SICAV ele tem assento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e o CIAESP tem representação na Fiesp. Isso abre outras possibilidades do empresariado, de um modo geral, passar a reconhecer um parceiro da indústria cultural, que muito se fala de indústria cultural, economia do conhecimento, mas isso fica no plano teórico. Acho que o SICAV e o CIAESP e o Santacine já levam isso na prática, porque eles participam de fórum com outros segmentos da indústria, com dignidade, falando dentro desse espaço da indústria cultural no nosso país. Então, isso é muito importante até para ações legais, e nós também somos técnicos da indústria, porque, como eu sempre estou cansado de falar em outros fóruns, as artes puras são milenárias, as artes plásticas, a música, mas nós somos depois da luz elétrica, nós somos arte e indústria, não importa que seja ficção, documental, institucional, técnico, nós usamos insumos, equipamento, tecnologia. Então, a gente tem que perder esse ranço e achar que é uma coisa diletante, poética, não deixa de ser. Mas ou a gente afirma uma indústria audiovisual no nosso país, como tem nos Estados Unidos, na Europa, ou a gente vai virar um artesanatão e muito fragilizado, sem se fazer entender pela sociedade num todo. Então, eu até sugiro, me metendo, caso uma produtora se disponha a representar o SICAV na região, que ela constitua uma pequena diretiva regional para não ficar sozinho, porque essa produtora é de pessoas que também trabalham, que fazem produtos audiovisuais, mas que ela agregue 4, 5, 6 produtoras como se fosse uma diretoria regional mesmo, com uma liderança, né? Isso tudo vai facilitar a nossa vida, vai nos dar mais credibilidade pública e vai, em última instância, por exemplo, numa questão direta como o protocolo, a gente falar e ser respeitado. Quer dizer, seja o produtor, seja o técnico, dentro de uma... Mesmo que agora, os produtores, eu sei que tem que incluir nos orçamentos o custo Covid, né? Que é um dado novo aí que vocês têm que lidar. Mas é muito importante que a gente se fortaleça, porque se a gente se fortalecer, a gente vai ser melhor entendido e mais respeitado. Sim. Corroborando aí com a questão que o Chaka colocou, é isso. Na verdade, é muito simples. A gente tem até um procedimento de como fazer, que a gente divide com as produtoras que estiverem interessadas. E é isso. A gente tem uma regional que trabalha ali localmente, junto com a diretoria nacional, e além de ter acesso, como o Galeno também falou, acesso muito mais
um potencial acesso ao poder público como um todo, ter um acesso direto a Brasília, né? Porque aí a gente pega questões locais, que é o que a gente já faz no Maranhão. A gente está criando essa representação lá, a gente já tem questões locais que a gente leva a Brasília e o contrário. Já tem questões locais que eu vou até lá trabalhar com o governador ou com o prefeito e tal. E até para evitar esse tipo de deslocamento, de novo, a gente sabe como é caro e um dos grandes custos aí do sindicato é logística, né? Ano passado, já tem uns 2 ou 3 anos que eu vou a Brasília quase que semanalmente, né? E toda essa questão das entidades e tal, a gente lidera esse caminho, numa liderança positiva, que eu chamo, né? A gente lidera, a gente hoje tem um grupo de 40 e poucas entidades trabalhando juntas em prol do audiovisual brasileiro. Óbvio que, de vez em quando, tem interesses específicos e nem todo mundo vai junto, mas a gente hoje, minimamente, a gente tem um discurso alinhado. Às vezes sai para cá, às vezes sai para lá, às vezes alguém vai na frente, não devia, que aí dá errado, mas isso, enfim, é do jogo. A gente sabe que é do jogo. Mas concordo 1000% com o Chakra que o que não dá é para as iniciativas de uns quebrar as iniciativas de outros. Então, a gente tem que tentar agregar. Se existe uma associação, ela é para agregar. Se existe a outra associação, ela é para agregar. Assim como no próprio STIC. A gente está vendo aqui um movimento do Filma Rio, que é um negócio super legal, né? que é um coletivo e tal, mas tem que entender qual a função de cada um. Coletivos têm funções incríveis que podem complementar as funções do sindicato, né? Só que o que a gente vê muitas vezes é que associações e coletivos acabam, enfim, juntando muita gente, porque, enfim, aí não tem um custo, então as pessoas vêm, ou tem um custo muito baixo, enfim, por aí vai. Só que acabam chegando num ponto que precisam dos sindicatos. Então, se a gente já trabalhar junto, né, todo mundo pode coexistir e a gente vai muito mais longe, né, definindo o trabalho, a responsabilidade e o objetivo de cada um. Ok, obrigado, Léo. Eu queria voltar lá com a Tainá, porque a Germana também se inscreveu, né? Tainá, você quer concluir? Tainá, você está aí? Estou aqui, querido. Não, para mim está satisfatório. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, para mim as respostas estão satisfatórias. Eu acho que agora é a necessidade de uma representatividade aqui para a gente poder montar o diálogo, né? É bom que a gente tenha algumas pessoas aqui que são produtoras, como o próprio César, que é um produtor independente, tem o Wilson, que está participando do diálogo ativamente com o STIC, que hoje não está numa reunião porque está trabalhando, mas, enfim, eu acho que a gente tem pessoas com perfil para iniciar esse diálogo. Espero que conto com eles, espero que eles se manifestem. Sim, inclusive eu pedi para gravar, exatamente para a gente disponibilizar esse material para quem não teve oportunidade de participar hoje, né? Inclusive depois, ao final, Léo, eu gostaria de deixar que informasse os teus contatos, entendeu? O teu e-mail, para que a gente vai avançar nisso, a gente vai fazer esse corpo a corpo com esse material, claro. Você não vai parar aqui, tá? Já vou botar aqui no chat, Germana? Tá bom. Germana? Germana? Alô? Germana? Oi, filha. Oi, tá escutando? Agora estamos. Tá, legal. Não, assim, primeiro queria dizer oi a todos. Fico feliz. Esse meu contrato aqui no meu, Hã? Eu fico feliz que a gente, enquanto
pessoas que pensem em produção pensem também no custo do Covid, no sentido de que para a gente, maquiagem, no caso, vai muito além de EPIs, né? Tem descartáveis e tem outras coisas que é preciso que uma produção pense bastante antes de você fazer seu orçamento, ou repassar um orçamento, enfim. Uma dúvida, assim, desculpa até se for uma dúvida muito óbvia, mas para mim assim não é. É com relação ao fiscalizar de produções, se não cabe aos sindicatos a questão de parar ou então multar, se isso cabe ao poder público, enfim, como é que a gente faz para o poder público? A minha pergunta é: o poder público tem acesso a esses protocolos de segurança? Porque, assim, para mim, enquanto maquiadora, eu tenho especificamente um protocolo gigante, que eu já li vários protocolos de segurança para maquiagem, né? A minha pergunta é: qual é o acesso que esse poder público tem, ou a pessoa que vai fiscalizar uma produção, ela tem, para entender o que significa um protocolo de segurança para além de uma máscara e um EPI? Entende? Porque senão, para mim, eu fico pensando assim, ótimo, eu estou estudando, estou me aperfeiçoando e tudo, mas assim, eu fico pensando tantas outras produções acontecendo e essas coisas, como é que elas vão ser fiscalizadas? Entende? É isso, assim, desculpa se foi uma pergunta muito óbvia, mas é que eu realmente eu tenho essa curiosidade. Acho que, para começar, acho que nenhuma pergunta é óbvia, né? Principalmente num momento como esse. Agora, sim, o poder público tem não só consciência, mas aprovou, no caso do Rio de Janeiro, por isso que eu repito que é importante a gente ter essa movimentação no Pará, no nosso caso, o protocolo saiu no Diário Oficial, as bases do protocolo saíram no Diário Oficial, ou seja, virou lei, de fato, não só uma lei do setor, mas uma lei, enfim, aprovada pela prefeitura, né? Foi absorvido dentro do protocolo sanitário da cidade, não é isso, Léo? Exato. Então, assim, né? Exato. Então, a cidade está reabrindo, está começando a movimentar, e esse é o protocolo para reabertura das filmagens, né? E das empresas do audiovisual. Em relação à denúncia em si, sim, o poder público precisa entrar. Na verdade, de novo, tem várias camadas, tem vários graus de denúncia aí, né? Uma coisa no próprio... Quando você for contratada, você como técnica, quando você for contratada, óbvio que é muito difícil nesse momento você exigir um monte de coisa e tal, porque você precisa trabalhar e quem vai pagar é o cara que está contratando. Entendendo tudo isso, mesmo assim, precisa se exigir que tenha um protocolo da filmagem. Para maquiagem, por exemplo, se você é maquiadora, qual é o protocolo da maquiagem, qual é o grau de detalhamento do protocolo. E o que eu tenho dito, principalmente para todos os departamentos, precisa-se desenvolver um protocolo com a participação de todos os departamentos. O protocolo daquela filmagem, daquele projeto, precisa ter a participação de todos os departamentos. Produção, figurino, maquiagem, arte, som, fotografia, enfim, absolutamente todo mundo. Esse é o ideal, porque aí sim está todo mundo seguro, né, que o jogo está combinado. E isso deve ser orquestrado, de preferência, por alguém especializado, algum profissional dessa área que vá pegar toda essa informação e todo esse detalhamento que ele não conhece tanto, né, porque ele é da área médica, ele não é da área do audiovisual, e transformar isso em linguagem, na verdade, em impacto sem Covid para um set de filmagem.
Então, no nosso protocolo tem algumas coisas sobre maquiagem, mas está longe de ser um protocolo completo, porque não é para ser um protocolo de maquiagem, mas sim, a produção tem que se atentar tem que ser tudo descartável, ou você tem que comprar e entregar, higienizar e entregar só para aquela pessoa usar, enfim. Tem uma série de custos que seriam possivelmente da maquiagem que não vão ser mais, por exemplo, um material desse que já é seu, né, que você usa em um, que usa em outro naturalmente, você vai ter que ter um para cada ator. Vai ter que ter um para cada pessoa do elenco, por aí vai, né? Então, tem toda essa negociação, ela vai se ajustar também. Então, não só o protocolo, mas como se dá esse orçamento, é muito importante que faça todo mundo junto. O pessoal do catering, a gente teve uma reunião com as empresas de catering, algumas, né, criaram até uma associação também, que trouxeram um protocolo. Nesse protocolo, todos os custos iam para a produção. Até a retirada do lixo ia para a produção. A contratação do funcionário ia para a produção. Aí a gente deu um passo atrás e falou, olha, a gente também não pode ser assim. Não adianta jogar tudo para a produção, até porque a retirada de lixo tem que ser de sua responsabilidade. Se se o protocolo disser só uma pessoa do grupo de, enfim, limpeza e higienização pode tirar o lixo, é isso que vai acontecer, e o custo da produção. Porque muita gente ficou muito desesperada e, por exemplo, comprou um monte de máscara errada. Tem gente que comprou máscara caríssima com respirador que não é a máscara correta. Então, o ideal, de novo, quando for logo no início da contratação, da conversa sobre o trabalho, eu sugiro que já coloque isso na mesa, né? A gente vai ter um protocolo. Quem é que vai ser responsável pelo protocolo? Eu vou ser ouvida nesse protocolo? Não vou, como é que a empresa está pensando? Porque aí você já sabe o que a empresa pensa sobre responsabilidade. Entendeu? E aí você pode escolher trabalhar ou não, se você puder escolher. E se você não puder, e entender que a empresa está infringindo o protocolo ou colocando em risco os profissionais, aí tem os canais de denúncia, de comunicação, enfim, por aí vai. E se tivesse profissional no set, esse profissional é o responsável. Inclusive, esse é um bom canal direto, eu tenho dito isso, esse é um bom canal direto para essas denúncias do set. Para ninguém ficar estigmatizado, para ninguém, seja a pessoa que fez alguma coisa errada, que talvez tenha feito porque se enganou, enfim, todos nós aqui, a gente limpa as coisas, limpa, chega uma hora que, não limpei, e aí? Né? Seja porque está fazendo de má fé, se você tem um profissional desse, para ele receber essa denúncia no set, todo mundo fica protegido. Seja quem fez a denúncia, seja quem está fazendo a operação errada, enfim, ou cometeu algum erro. Léo, só complementando, o nosso protocolo ele é basicamente sanitário, técnico. E essa iniciativa que até o CICAV deu início aqui no Rio, que a gente já fez com o catering, já fizemos com o produtor de elenco, saiu um protocolo agora dos assistentes de câmera, não sei se você já recebeu, a gente podia promover esse encontro também com eles. E eu acho que nesses encontros, assim como isso que você vê situações que podem ser incorporadas ao entendimento geral, como também que nos posicione e nos leve a questionamento, como esse negócio do catering. Inclusive, eles colocaram aquela questão de responsabilizar se alguém do catering adoecesse, sendo que eles vão ficar na fase menos, na área menos perigosa do set, né? Mas, assim, conforme a gente vai dialogando com cada setor, a gente vai incorporando informações preciosas que levem a um entendimento maior, né? Não é isso? Exatamente. E aí, de novo, a gente tendo uma representação local. Hoje a gente pode fazer isso com o protocolo evoluindo no Pará,
a gente pode começar uma série de reuniões até para trazer boas práticas, não só do protocolo em si, porque um dos grandes objetivos desse protocolo é tentar mudar um pouco a cultura das pessoas em relação à segurança no trabalho, né? Não só dos empresários, mas dos técnicos. A gente sabe que não é um problema de um dos lados, né? Todos os lados aí têm problema, porque o brasileiro, de uma forma geral, não costuma dar tanta importância à EPI, à saúde e segurança no trabalho como um todo. A gente sabe disso. Então, a gente tenta mudar um pouco a cultura como um todo. Então, a gente pode começar reuniões periódicas com os departamentos, seja nesse momento analisando o protocolo, trazendo novas questões, uma discussão mais detalhada em cima de cada departamento específico, seja depois a gente continuar com uma representação local, uma discussão de boas práticas. Aí não é um protocolo, né? Mas é de boas práticas. Vamos combinar como é que a gente vai fazer, vamos combinar de ser assim, vamos combinar de ser assado. Algumas coisas podem ser incluídas na convenção coletiva, dependendo do que for, mas só de haver essa discussão entre técnicos e empresas já traz uma massa crítica muito grande para desenvolver a indústria local e, quiçá, expandir para o Brasil como um todo. Léo, então, só para até mesmo para eu poder entender um pouco melhor, né? Eu já tinha compreensão, a compreensão de que o protocolo ele é realmente um protocolo sanitário, né? Cada produção, dependendo do perfil, do conteúdo, ela vai ter que construir uma espécie de um protocolo, né? De um encaminhamento de como aquilo vai se desenvolver, que é puxado pela produção, não é isso? Seria por aqui. Exatamente. Porque é isso, a gente não tem... Até para uma empresa, né? Eu acho que, Galindo, acho que é o seu microfone que está dando interferência mesmo. É o seu mesmo. Vamos para uma coisa mais simples, né? O trabalho dentro de uma empresa, que a gente tem no protocolo também, e que não é nada diferente dos protocolos e decretos que existem no mundo inteiro, né? Distanciamento, medição de temperatura, observação, por aí vai. A gente tem dentro da empresa, né, dependendo do tamanho da empresa, de que tipo de trabalho a empresa faz, se é muito mais presencial ou não, ela tem que ter um protocolo. As pessoas não podem chegar juntas às 10 horas da manhã e bater um ponto, vamos dizer. Né? Todo mundo tem que bater ponto às 10 da manhã. Chegam 50 pessoas para trabalhar. Estou falando de uma empresa maior, né? Que pode não ser bater ponto, todo mundo tem que chegar às 10. Não pode. Aí você faz um escalonamento. Você põe ou de 9h30 até às 11 as pessoas podem entrar. Ou não tem ponto durante a pandemia. E tem horários para chegar específicos. Você chega às 10h30, você chega às 10h40, por aí vai. Isso é um exemplo, tá? Do que seria um protocolo da empresa. Porque se eu colocar isso no nosso protocolo geral, as empresas que têm 3 pessoas trabalhando vão ter que também fazer isso, escalonar a chegada. Entendeu? Às vezes as pessoas não têm nem horário, tanto faz a hora que chegam. Mas o que diz o protocolo não pode ter aglomeração. Não pode ter aglomeração dentro da empresa, na chegada, no cafezinho, seja lá o que for. Entendeu? Então, esse é um exemplo. No set de filmagem, idem. Vai ter set de filmagem que a maquiagem é para uma pessoa só, né? Vai ter set de filmagem que não indicamos, obviamente, mas vai ter set de filmagem que a maquiagem é para uma senhora de 80 anos. Pode ter, tudo pode. E se quiser e se precisar fazer, e de novo, corroboro com o Chakra nisso, a decisão e o risco da empresa e do técnico, né? Não é nossa. A nossa decisão é não filmar agora, desse jeito, né? Com risco. Não filmar. Mas se tiver, vai ter que ter um protocolo super rígido. Talvez não seja ela que vai ninguém vai chegar perto. Ela vai se maquiar, vai ter um material totalmente novo, higienizado, vai se maquiar. As pessoas, ao invés de ficar 2 metros, vão ficar 4 metros, enfim.
tudo depende do profissional. Então, sim, a resposta é sim, é isso mesmo, você está certo. O nosso protocolo, ele não é só sanitário, né? Ele não é só sanitário, eu discordo um pouco disso. Ele é um protocolo para a indústria do audiovisual. A base dele, e tem que ser, né, é sanitária, porque a gente está com a crise sanitária e não do audiovisual. Né? Então, essas bases é que precisam ser aplicadas a cada dia, a cada departamento, a cada profissional, a cada, enfim, pensamento de ordem do dia que cada produção tiver. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de se posicionar? Porque já são 8h55, né? Acho que a gente tem que ser produtivo. Nossa senhora, já. Nem vi passar. Já. A Lorena nem falou até agora. A Lorena está quieta. Mas tudo bem. Já cutuquei, ela não quis falar. Eu te passei o telefone da APRO aí, Galindo. Passou? Perfeito. É a presidente nacional, é uma pessoa super acessível também. Olha, ótimo. Queria aproveitar e dar uma cutucada aqui ao Paulo, ao César, nosso anfitrião, e ao Sam. Se de repente não poderia haver aí um início de uma conversa, de um diálogo, para assim, iniciar um bate-papo com o Léo, para de repente a gente pensar nessa possibilidade. Talvez se não forem vocês, entendeu? Mas tentar articular, se juntar aqui, porque o que acaba acontecendo é que eu também estou fazendo esse contato também com as agências, com as produtoras, entendeu? E, de repente, isso pode ser muito mais fácil, a gente pode se fortalecer também nessa frente, né? Eu queria fazer esse convite, de repente, né? Quem sabe a gente possa avançar nisso, porque ficou muito claro para mim que abre uma outra frente para a gente, né? A questão da federação, poder ampliar para a questão da federação aqui, quer dizer, ter esse apoio, estabelecer um diálogo mais amplo, entendeu? Tudo bem, Kendi, também quero Gente, crer... é que eu tô caindo demais, desculpa. Aí já caí mais uma vez, pela enésima vez. Mas eu acho que, na verdade, assim, a minha pergunta, na verdade, mais uma reflexão, era mesmo sobre essa questão da representação do CICAV local, que eu acho que o Léo já explanou um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que, assim, a gente tem, como vocês falaram, tem várias entidades, né? Tem a API, tem a própria, enfim, tem a CONE, né? Que eu também faço parte. Tem a própria Brave também, que trabalha tem a Brave, só que assim, a gente sente que, eu falo por mim, mas eu acho que meus colegas concordam. Eu sinto essas entidades muito distantes da gente. E eu também concordo que, assim, o sindicato, né, eu acho que o modelo de indústria que a gente quer empregar aqui no Brasil segue muito a lógica que dá certo em outros países, como a França, como os Estados Unidos, onde as guildas, né, os sindicatos são que realmente movem toda a estrutura, né? Então, eu acho que é muito lógico que a gente siga esse padrão aqui também. E aí, o que eu ia sugerir para vocês era, a exemplo, por exemplo, do que o CIASESP fez, acho que até mês passado, aqueles encontros dos mercados, de repente, o CICAV, o STIC, né, até chamar a APRO, enfim, para fazer também esses encontros de mercado envolvendo produtores de outras regiões, né? Saindo um pouco dessa coisa da lógica do eixo, né? Do Rio, né? Principalmente, que eu sei que a representação maior está aí, até para a gente não só se sentir representado, mas ter um pouco dessas dinâmicas de como é que é produzir nessas outras regiões. Então, como a gente deve ainda ficar no online, no remoto, pelo menos aí pelos próximos 6 meses, eu acho que é uma maneira da gente dialogar, sabe? Fazer webinars, fazer lives, fazer, enfim, esses debates mesmo, essas discussões sobre as produções, sobre os editais. A gente está com alguns editais aqui, não necessariamente audiovisual, mas assim, abertos, que tem algumas questões, então a gente pode discutir e também jogar essa discussão para o nacional, né? Para todas essas pautas aí que estão no Congresso Nacional. É uma sugestão. Inclusive, nós estamos com uma particularidade aqui que é muito interessante, Léo. Eu tenho compartilhado com o Chakra, nós estamos aqui fazendo um esforço coletivo, né? Que é uma PL, né? Que é a criação da Lei do Audiovisual do Pará, que é a Milton Mendonça, que seria, na verdade, a base para a gente começar a estruturar essa Constituição, né? Começar a sistematizar uma política de Estado e não de gestão, né? Onde a gente possa, na verdade, planejar,
possa construir, que a gente possa estar debatendo, somando, agregando, entendeu? Mas isso é um esforço que a gente está fazendo, porque o que tu comentaste logo no início, a questão da ANSIC, para o nosso caso, foi fundamental, porque trouxe uma possibilidade gigantesca de trabalhos para realizadores e projetos daqui. Inclusive, a questão das cotas, da cota norte, dos 30%, a gente conseguiu um recurso muito importante, que deu um impulso muito grande para realizadores, para participação de técnicos locais e tal, inclusive também estão em aberto, né? Quer dizer, a Thais falou do protocolo, que a gente pudesse gerar um protocolo para a Ancine, né? Ia ser ótimo. Seria fantástico. Tá bravo. Eu fiz uma provocação, tu não falastes nada, Paulo. Fala alguma coisa. Eu estava esperando, porque a Lorena entrou, não interromper ela, porque ela está com dificuldade de acessar, né? Está caindo. Mas eu gosto muito da ideia. César, vamos conversar, vamos para frente disso. De repente chamar outros parceiros, claro. Vamos assumir isso. Eu acho que é interessante, acho que é muito importante, tanto pelo momento que a gente está vivendo e pelo movimento que a gente está tendo junto ao CRIA, né? De fortalecer toda a cadeia do audiovisual. Acho que é hora de aproveitar esse embalo, aproveitar essa união, sabe? Que a gente está conseguindo já há um bom tempo manter esse grupo ainda existente. A gente sabe que isso é difícil porque muitos debandam. Então acho que é a hora, César. Vamos, eu topo. Respondendo a provocação do Galindo, eu já até conversado em outro momento. Galindo está dando interferência. Oi? Não, fala aí que estava o microfone. Ah, tá. Aproveitando, né, essa provocação do Galindo e tudo, a gente já tinha conversado uma outra vez. Inclusive, ele falou, César, sobre o CICAV e tudo. Eu, inclusive, fiz a minha inscrição no CICAV, né, pelo site, né, para associar e tudo mais. Estou esperando a resposta. E já queria me colocar de antemão já a participar, né, se for o caso, ajudar a reunir as pessoas, assim como o Paulo, tem o Wilson, tem outras produtoras de porte maior aqui, né? Aqui que nós estamos falando somos pequenos, né? Mas eu acho que o diálogo tem que começar por aí. Era uma coisa que a gente sentia muito a falta. Nós estamos querendo implementar o STIC e tudo mais, mas o STIC vai dialogar com quem aqui, né? Então, eu me coloco à disposição para poder contribuir, fazer presente aqui o sindicato aqui também do CICAV em Belém, né, no Pará. Estamos à disposição. Olha só, estamos terminando a reunião com um saldo positivíssimo, né, pelo que eu percebo. Com certeza. Né? Eu acho que isso é o primeiro momento de uma série de conversas, de diálogos que a gente pode estar estabelecendo, como a própria Germana, a Tainá. A gente precisa ter mais diálogos, né? Mas dialogar um pouco mais, né? Para a gente poder também criar condições. Porque, por exemplo, Léo, eu vou te trazer aqui, e isso aqui muito particularmente, deslocando um pouco da questão do STIC, né? Uma coisa que a gente discutia muito na época da BD Nacional, quando a gente estava participando do CBC, por exemplo, no caso das produções internacionais, né? Quando uma produção internacional, holandesa, americana, francesa, chega no Brasil, existe uma lei que obriga que ela faça a contratação de uma empresa brasileira, uma produtora brasileira. E muitas vezes, essas produções vêm filmar na Amazônia. Então, o que acaba acontecendo? Isso acaba não possibilitando esse investimento de aquecimento dessas empresas daqui, né? Claro. Então, e ainda mais quando vai filmar, desculpa te cortar, mas ainda mais quando vai filmar no norte, seja na Amazônia, seja no interior do Pará, enfim, no Maranhão, essas empresas não estão nem aí, porque como a fiscalização é mais difícil e tal. Não, e a gente entende que esse recurso, quer dizer, porque essa empresa, essa produção internacional, ela está colocando dinheiro, está aquecendo o mercado, né? Então, isso vai aquecer a produtora, a condição dela ampliar, de pagar melhor os seus funcionários, os seus parceiros, os seus técnicos, entendeu? E está retroalimentando. Então, isso cria uma cadeia, realmente, ele retroalimenta o processo.
Então, isso é uma das questões que a gente pode ir amadurecendo, construindo, né, discutindo, debatendo essa possibilidade, desse apoio mesmo, né? Então, ó, como aqui, tem uma produtora ali que tem esse perfil, que pode atender, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa, não é querer tirar o mercado de ninguém, não é tirar o mercado do trabalho de ninguém, né? Mas a gente poder também ter condição de a gente ter infraestrutura para se fortalecer para cá, né? Bem, eu quero saber se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa. Afonso? Afonso. Oi, Chato. Antes da fala final do Léo, eu queria já fazer minha fala final e dar os parabéns a todos e muito contente, muito satisfeito com o nível de compreensão e de predisposição que rolou nesse encontro. Só para citar um exemplo curioso, que para mim é um facilitador enorme, no caso do nosso segmento, da indústria do audiovisual, eu sou do Conselho de Comunicação Social do Congresso, já há bastante tempo, o STIC e o Sindicine. Teve uma audiência pública do audiovisual em que o Leoed representou a indústria audiovisual. E eu estava lá como conselheiro e do lado de duas pessoas muito amigas minhas, que é a Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, uma pessoa muito próxima a mim, e o presidente da Federação dos Radialistas, que era o anterior, mas tanto o anterior como o atual são meus amigos, era o Zé Catarino, agora é o Zé Antônio. E aí, quando o Léo senta lá na falação e eu na plenária, a gente se cumprimenta como parceiros, eles me olharam com uma cara estranha, né? E depois, na hora do almoço, eu convidei o Léo para sentar na nossa mesa. Para eles foi algo inusitado, que para a presidente da Federação dos Jornalistas, acho que ela nunca foi convidada ou convidou o presidente da Federação das Empresas Jornalísticas para um diálogo. Da mesma coisa a radiodifusão, né? Então, a gente tem essa proximidade, essa peculiaridade, e nós temos que aproveitar isso no sentido de nos fortalecer. O Afonso está aí batalhando já há muito tempo para implantar uma representação do STIC aí, e, como eu disse, ela sempre vai ser incompleta se não tiver o diálogo com uma representação patronal. E que a gente tem maturidade suficiente, diferentemente de outros setores da indústria, de que nós somos próximos e somos detentores e capazes de um diálogo. E que isso é que nos fortalece. Vamos discutir questões específicas? Vamos discutir. Na época da convenção coletiva, vamos disputar cada centavo do piso. Isso faz parte do nosso ritual. Mas nós temos muita coisa para trabalhar juntos e fortalecer o audiovisual. Quando se fala das produções estrangeiras, ainda não procrastinou a lei dos 2/3. Ou seja, além de uma produtora brasileira que se responsabilize por essa produção estrangeira e estabelecer com ela uma coprodução, isso é de uma importância muito grande. Não só como uma possibilidade de negócio para essa produtora, como também ela vai poder legitimar essa produtora estrangeira e ver que ela não veio com fins escusos no nosso país. Mas, da nossa parte, nós ainda vamos fazer valer a lei de 2/3. Para cada 3 técnicos estrangeiros, tem que ter 2 brasileiros. E nessa campanha do registro profissional, que todos busquem esse DRT. Por exemplo, o Léo Ed é presidente do sindicato patronal, mas é sócio do STIC quanto produtor, entendeu? Ele é sócio do STIC e é presidente do Sindicato das Empresas. O César daí o César Moraes, homônimo do carteira 2514. Isso. Nós temos um César Moraes, diretor de fotografia na nossa diretoria, que é da ABC. Um dia vocês vão se conhecer. Mas o César é dono de uma produtora em Belém, mas é diretor de fotografia. Então, ele tem que ter o DRT também, como os produtores têm. Então, isso aí é uma... Se a nossa profissão é regulamentada por lei federal, assim como advogado, como engenheiro, que tem o CREA, que tem o OAB, tem que ter um DRT, independente de pertencer ao sindicato laboral ou patronal. É uma questão de afirmação de cidadania.
Então, mais uma vez, obrigado. A Mary da APRO é minha amiga, amiga do Léo, que é a líder das produtoras de publicidade. Vocês promoveram outro encontro mais avançado. Tanto eu quanto o Léo podemos nos comprometer a convidar a Mary. Eu tenho convidado ela, ela tem me convidado. A gente está em live toda semana. Se vocês quiserem chamar mais produtores locais e repetir esse encontro, conte com a minha presença. E um abraço a todos aí. Agradecer, Léo, Chacra, a tua participação, tá? A força de sempre, né? Vamos em frente, porque tem muita coisa para descobrir, tá, né? Léo, você gostaria de concluir? Vou só concluir rapidamente, porque eu já falei muito, como sempre. Acho que, antes de tudo, acho que a gente podia fazer a próxima reunião já com o Secab Pará, né? Já com pelo menos a estruturação de um Secab Pará, acho que vai ser muito interessante a gente fazer isso mesmo. Enfim, gosto muito dessa terra, já fui muito, já trabalhei muito por aí. E nosso último documentário chamou Amazônia Groove, que foi lançado aí nos cinemas e tal. Fez o documentário do Papão, aí não sei se alguém vai me jogar pedra, mas enfim. Colocamos, foi um sucesso. Não, aqui é leão, aqui é leão. Ó, já tem o azul aí, ó. Já estou vendo o azul aí atrás. Mas assim, vai ser muito importante porque vocês têm técnicos maravilhosos, empresas ótimas, e acho que o nosso histórico, a nossa bagagem de trabalho, seja no Rio de Janeiro ou no Brasil, vai ajudar muito em acelerar muita coisa. Seja nos caminhos, seja no que não vai ganhar, seja nas potencialidades. Tem muita coisa que a gente atrás de bagagem e a gente pode usar isso a favor, fora o acesso a tudo que a gente tem, os estudos, enfim. A gente está agora com um estudo grande de judicializações e tal, em relação à liberação de recursos, à prestação de contas, enfim, tudo isso. Tem muita coisa rolando, fora as nossas lives, as nossas discussões que são franqueadas para os associados desse caso. A gente vai ter dois seminários na semana que vem que são pagos, mas tem 50% de desconto dos associados. Enfim, tem uma série de questões que são positivas aí para a gente trabalhar. Agradecer muito a vocês, agradecer ao Galindo a organização e a presteza de sempre. Agradecer ao Chacra pela parceria, a todos vocês aí pela escuta, e estou à disposição para a gente discutir o que for, com empresários, com técnicos, enfim. Sou empresário, sou técnico e principalmente um amante aí da nossa arte e do nosso país, né? Temos que preservar o nosso país mais do que nunca e a gente é que vai conseguir. É o audiovisual e a arte que, no fim das contas, vão levar esse país à frente. Obrigado, gente. Poço, está entrando mais um colega teu aí. Galindo travou? Travou. E outra coisa... Gente, eu vou precisar... Ô, Chacra, eu vou precisar sair, porque eu tinha um call já começando às 7. Vou pedir desculpa pela minha retirada aqui, mas deixo aqui uma boa noite. Estou à disposição, tá, gente? Léo, vamos se falar amanhã no final da manhã. Vamos se falar no final da manhã de amanhã. Gente, eu gostaria de agradecer a todos. Sou agradecer, né? Oi. Voltou, Oi. Galindo. Eu ia te dar só para agradecer a todo mundo, né? Já tem uma data já marcada aí, César? Vocês já estão pensando em alguma coisa para essa reunião do Secab Pará? Já está agoniado, já para saber. Está agoniado mesmo. Já a gente... Entrou o Zé Paulo agora aí. Vai conversando. A gente foi conversando e marcando essa data. Amanhã eu já te procuro, César. Falo com o Wilson também. Vamos já marcar uma primeira reunião para tocar em frente. Entrou o Zé Paulo aí. Ô, Zé Paulo, cadê você? Obrigado, Galindo. Eu vou ter que sair, que eu tenho outro call agora, tá bom? Ok, gente. Um abração, hein? Fiquem bem. Obrigado, Léo.
material, Beijo, só informando para todo mundo, tá? Esse material, eu pedi para o César gravar, nós vamos disponibilizar no YouTube e vamos passar o link para todo mundo que a gente convidou que não pôde estar presente. Tá ok? Perfeito. Novamente, muito obrigado. Vamos em frente, porque é juntos que nós somos fortes. A gente tem que superar outras coisas. Um abraço. Vamos em frente. Obrigado, tchau. gente. Boa noite.